Apaixonados do Tubeflix. Não esquece de fazer a sua inscrição, clicar no joinha e compartilhar. A história de hoje já irá começar. A tempestade rugia lá fora, espalhando sombras trêmulas pelas paredes do quarto de Helena. O vento chicoteava a janela, fazendo o vidro vibrar como se tentasse avisá-la de algo. Mas ela não se importava. Seu mundo estava entre as páginas de um livro que descansava aberto sobre seu colo. Um romance proibido, cheio de promessas perigosas. Ela gostava daquele tipo de história. Gostava do que sentia ao lê-las. Outro trovão ribombou no céu, iluminando por um instante a escuridão do quarto. E então aconteceu. O barulho. O trinco da janela se moveu. Helena ergueu os olhos no exato momento em que a janela se abriu de súbito, engolindo o vento e a chuva. A cortina esvoaçou violentamente. E ali, contra a noite furiosa, um homem surgiu. Ele entrou com o peso de um predador. Alto, com os ombros largos cobertos por um casaco encharcado, o capuz lançava uma sombra sobre seu rosto, mas os olhos... os olhos eram farpas afiadas cortando a penumbra. Seu coração martelou. Ela não se moveu. O homem olhou ao redor, os movimentos precisos e silenciosos. Ele sabia o que estava fazendo. Um ladrão. Helena deveria gritar. Mas não gritou. Quem é você? Sua voz soou firme, desafiadora. O intruso parou. A surpresa em seu olhar foi rápida, mas perceptível. Não importa quem sou. Não faça barulho e eu sairei sem te machucar. A ameaça estava lá, mas não era cruel. O tom dele era grave, arrastado, como alguém que não queria estar ali tanto quanto ela não queria que ele estivesse. Mas agora ele estava. Helena fechou o livro com um movimento calmo e o colocou sobre o criado mudo. E se eu não quiser? Ele franziu o senho. O quê? Ela inclinou a cabeça, estudando-o, sentindo um calor estranho pulsar sob sua pele. Você está molhado. Sua voz saiu baixa, quase íntima. Está frio lá fora. O ladrão hesitou. Helena viu os dedos dele se flexionarem, como se quisessem roubar algo que ele ainda não entendia. Outro trovão estalou no céu. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de algo cru e elétrico. Os olhos dele se fixaram nos dela. Dante não deveria estar ali. A chuva escorria do seu capuz, pingando no chão de madeira do quarto. Os olhos de Helena eram um convite perigoso, mas ele não confiava naquilo. Não confiava nela. A garota deveria estar tremendo, assustada, implorando para que ele fosse embora. Mas não. Ela o estudava como se ele fosse um personagem arrancado das páginas de um romance proibido. Não tem medo de mim? A voz dele saiu baixa, arranhada. Ela sorriu de canto. Era um sorriso de desafio. Deveria ter? Dante avançou um passo. Se fosse qualquer outra pessoa, ele já teria amarrado e calado. Mas ela era um problema diferente. Você vai gritar? Ele testou. Ela ergueu a sobrancelha, inclinando ligeiramente a cabeça. Se eu gritasse, o que faria comigo? A resposta foi uma faísca. Ele a sentiu antes mesmo de perceber. A tensão entre eles dançava como um incêndio contido. Ele precisava ir embora. Agora. Mas então, a voz dela cortou o silêncio. Se eu cair, que seja nos teus braços. Se eu queimar, que seja pelo teu fogo. Se eu morrer, que seja pelo teu beijo. Dante congelou. O que estava acontecendo? Era como se ela estivesse vivendo os romances que estavam abertos em sua cama. Aquelas palavras. Aquelas palavras entraram nele como lâminas em brasa. Helena continuou, sua voz um murmúrio macio. Mas se eu viver, que seja para te ver partir e voltar. Partir e voltar. Partir e, nunca mais me deixar. Dante cerrou os dentes. Sentiu o corpo inteiro pegar fogo. Ela estava brincando com ele.
Ela o provocava com algo mais profundo, mais primitivo. E ele sentiu a armadilha se fechar. Sua mão subiu antes que pudesse se impedir. Os dedos ásperos encontraram a pele macia do rosto dela. Ele traçou a curva da bochecha, subiu até a têmpora. Ela fechou os olhos. Se entregou. Ele queria tocar em seus mamões que chamavam a atenção dele e atiçava o desejo. Dante inspirou fundo. Ele não podia. Largou-a como se queimasse. Helena abriu os olhos devagar, piscando contra a súbita perda do toque. Mas ela não pareceu surpresa. Você vai voltar. Sua voz veio como um sussurro. Ele recuou até a janela. Eu não volto. Ela sorriu de novo. Um sorriso de certeza. Vou deixar a janela aberta. Dante sentiu o peito apertar. Maldição. Ele virou as costas e saltou para a escuridão da noite. Mas, enquanto desaparecia na tempestade, a única coisa que ouvia era a voz dela, dançando dentro dele como um feitiço que já não poderia quebrar. Dante entrou para roubar joias, mas saiu sem levar nenhuma joia pois foi golpeado pela donzela que parecia tê-lo hipnotizado. A janela permaneceu aberta. A noite se esgueirava pelo quarto de Helena, trazendo consigo o vento frio e a promessa de um retorno. Ela esperava. Na cama, seu corpo como veio ao mundo afundava nos lençóis macios, aquecido apenas pelo calor do desejo que queimava dentro dela. Entre seus dedos, o livro de capa vermelha estava aberto em uma página onde as palavras pegavam fogo. Ele tocou sua pele como quem teme um incêndio, mas anseia por se queimar. Ela arquejou, sentindo o perigo, a fome, a fúria contida. E então, ele cedeu. E ela foi devorada. Helena sorriu para si mesma, imaginando as mãos de Dante no lugar das palavras. Ele voltaria. Ela sabia. Mas a noite avançou, e a escuridão do quarto continuou vazia. Ele não veio. A madrugada foi cruel. O vento esfriou sua pele, e a expectativa lentamente se tornou frustração. Ele estava lutando contra aquilo. Contra ela. Ao amanhecer, seus olhos ardiam de cansaço quando finalmente se levantou. Andou até a janela, vestida apenas com a sombra da decepção. A cidade ainda acordava, envolta pelo cheiro de terra molhada da tempestade da noite anterior. Foi então que o viu. Dante. Parado do outro lado da rua, como se tivesse sido arrancado dos próprios pensamentos e jogado ali. Seu casaco escuro absorvia os primeiros raios de sol. O capuz estava abaixado, revelando o rosto de um homem que não sabia como se portar diante do que via. Helena não fez nada de imediato. Apenas olhou para ele, deixando o momento respirar. Então, lentamente, ela sorriu. Dante engoliu em seco. Seus olhos correram pelo corpo dela, pelas curvas reveladas pelo tecido fino de sua camisola. E pela certeza nos lábios dela a certeza de que ele voltaria. Ele não deveria estar ali. Mas estava. Helena apoiou os cotovelos na janela, jogando o cabelo para trás. Dante desviou o olhar, tenso, como se tentasse decidir se ficava ou desaparecia. Ela o estava puxando sem precisar dizer uma palavra. Ele deu um passo para trás, a mandíbula cerrada. E então, sem mais uma hesitação, virou-se e se perdeu pelas ruas. Helena não se moveu. Ela não precisava correr atrás dele. Porque, no final das contas, ele sempre voltaria. O perfume de jasmim e âmbar pairava pelo quarto como um feitiço invisível. Helena borrifara a essência nos lençóis, no travesseiro, no ar. E sobre sua pele que estava como ela veio ao mundo. A noite chegava, e, mais uma vez, a janela permanecia aberta e o vento frio entrava fazendo com que o seu corpo se arrepiasse todo. Deitada sobre a cama, os cabelos espalhados como seda sobre os lençóis, Helena segurava o livro de capa vermelha entre os dedos. As palavras no papel eram chamas. Seu corpo também queimava. Ele a olhou como quem olha um pecado inevitável. Seu toque era um pedido e uma condenação. E quando seus corpos finalmente se encontraram, não houve salvação.
Apenas perdição. Os dedos de Helena tremeram ao virar a página. Seu peito subia e descia em uma respiração acelerada. Seu ventre pulsava. Seu corpo clamava por algo que só Dante poderia dar. E foi nesse instante que ela ouviu. O vidro da janela deslizou com um rangido leve. Seus olhos se ergueram. E ali, ele estava. Dante. Mas, dessa vez, ele não chegou como um ladrão. Não trazia armas, não trazia ameaças. Trazia uma rosa. Entre seus dentes, uma única flor vermelha descansava, uma cor de sangue vivo contra a sombra de sua pele. Os olhos de Helena brilharam. Ela soube, naquele instante, que essa noite seria diferente. Dante se aproximou devagar, como se temesse quebrar o feitiço. Mas o feitiço já estava quebrado há muito tempo. Os olhos dele varreram o corpo dela. Arrepiado, entregue, à espera. O livro escorregou de seus dedos, caindo no chão. Ela não precisava mais das palavras. Dante retirou a rosa da boca e deslizou a pétala macia pela curva do ombro dela. Helena fechou os olhos. O corpo inteiro arrepiou. Ela era uma moça pura, e sonhava com esse momento. O toque veio, firme e suave. As mãos dele eram quentes, mas sua respiração era febril. Dante percorreu cada centímetro da pele dela, lentamente, como se estivesse se permitindo senti-la pela primeira vez. Você está jogando um jogo perigoso, Helena. A voz dele era áspera, quebrada pelo desejo. Ela abriu os olhos, o fogo aceso neles. Então jogue comigo. Foi a última coisa que ela disse antes de ele devorá-la. Os lábios dele a tomaram como uma fome contida há tempo demais. O beijo era bruto, profundo, feito de urgência e desespero. Os corpos se encontraram, pele contra pele, quentes como brasa. As mãos dele exploravam, os lábios traçavam caminhos. Ele a queria inteira, e ela o queria encaixado nela. Helena arqueou o corpo, entregando-se ao abismo. E quando Dante finalmente a preencheu, ela recitou, ofegante, entre gemidos: se eu cair, que seja nos teus braços. Se eu queimar, que seja pelo teu fogo. O gemido que Dante soltou não foi humano. Ele segurou sua cintura com força e se perdeu nela completamente. E ali, sob o céu noturno, eles foram um só. O mundo silenciou quando, exaustos, os corpos se renderam ao cansaço. Helena adormeceu nos braços dele, sentindo-se segura pela primeira vez. Mas Dante sabia que não poderia ficar. Antes que o sol tocasse o horizonte, ele se levantou, observando-a por um longo tempo. Depois, sem uma palavra, deslizou pela janela e desapareceu na madrugada. Os dias passaram como lâminas cortando a pele. Helena sentia a falta de Dante em cada célula do seu corpo. Ela esperava todas as noites, os olhos fixos na janela, os dedos inquietos sobre os lençóis. Mas ele não voltava. O desejo crescia como um incêndio dentro dela. Ela queria seu toque. Seu cheiro. A forma como ele a fazia sentir-se viva. Mas Dante não vinha. Do outro lado da cidade, ele também ardia. Dante permanecia em sua casa, sentado na poltrona, encarando as sombras na parede. O cheiro de Helena ainda estava nele. Ele podia sentir o perfume dela preso em sua pele, podia ouvir sua voz sussurrando os versos que o faziam perder o controle. Cada noite sem ela era uma tortura. Mas ele precisava resistir. Só que resistir a Helena era impossível. Naquela noite, a lua cheia derramava sua luz pálida sobre o quarto de Helena. Ela dormia sobre os lençóis brancos, os cabelos espalhados como seda negra. Dante não deveria estar ali. Mas estava. Ele entrou em silêncio absoluto, movendo-se como um caçador na penumbra. O perfume dela o atingiu de imediato, uma mistura de jasmim, calor e desejo. Seu peito subiu e desceu pesadamente. Ele queria tocá-la. Queria senti-la debaixo dele novamente. Mas ele não faria isso. Dante aproximou-se da cama e ficou ali, observando-a.
O rosto relaxado no sono, os lábios entreabertos, o corpo exposto pelo tecido fino da camisola. Ela suspirou, e seu ventre contraiu levemente. Ele se inclinou e inalou profundamente o perfume dela, fechando os olhos. Se ele ficasse mais um segundo, não conseguiria partir. Dante deslizou a mão até o bolso e tirou uma rosa vermelha. Colocou-a ao lado dela, sobre o travesseiro. Então, desapareceu na escuridão. Quando Helena abriu os olhos ao amanhecer, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava diferente. Ela virou a cabeça e viu a rosa. O sorriso surgiu antes que ela pudesse controlá-lo. Ele esteve ali. Ele a desejava tanto quanto ela o desejava. Helena segurou a flor entre os dedos, inalando o perfume suave das pétalas. Ela soube, naquele instante, que ele voltaria. E, como sempre fazia, pegou um livro de romance picante e se deitou na cama, esperando. Dessa vez, ele não a faria esperar por muito tempo. Era dia de feira na cidade, o sol brilhava forte sobre a feira, espalhando o cheiro doce de frutas maduras e o aroma quente de pão recém-saído do forno. Helena caminhava entre as barracas, tentando distrair a mente. Tentando esquecer Dante. Mas o destino era um traidor. Porque, quando seus olhos cruzaram a multidão, ela o viu. E não estava sozinho. Dante andava de braços dados com uma mulher. O impacto foi como um golpe seco no peito. Os joelhos fraquejaram. A mulher era bela, de cabelos longos e um sorriso confortável demais. A forma como andavam juntos, como se pertencessem um ao outro, foi como um punhal cravado na carne de Helena. Ele mentiu. Tudo aquilo, as rosas, os toques, as palavras não ditas, havia sido um jogo para ele? Helena sentiu o gosto amargo da humilhação subir pela garganta. O calor do desejo virou o fogo da raiva. Sem pensar, ela virou-se e andou rapidamente até o celeiro no fim da estrada. Ela não choraria. Não por ele. Dante viu quando ela sumiu entre as barracas. O pânico foi instantâneo. Ela ouviu. Ele largou o braço da irmã e seguiu Helena, o coração martelando no peito. Ao chegar no celeiro, encontrou-a de costas, os punhos cerrados, o corpo tremendo de fúria. Helena! Não! A voz dela cortou o ar, não diga nada. Dante se aproximou. Você não sabe quem ela é. Helena virou-se, os olhos brilhando como fogo selvagem. Eu sei exatamente quem ela é. Ela é a mulher com quem você dorme quando não está na minha cama. Dante cerrou a mandíbula. Sem paciência para mais palavras, ele avançou, empurrando-a contra a parede de madeira do celeiro. Helena arfou quando o corpo dele se colou ao dela. Ela é minha irmã. O choque fez seu peito subir e descer pesadamente. O quê? Minha irmã. A única mulher que não quero na minha cama. Os olhos de Helena vacilaram. O alívio veio como uma onda avassaladora, seguida de um furor novo. Um desejo mais cruel, mais brutal. Ela tentou afastá-lo, mas ele segurou seus pulsos acima da cabeça. Você não vai fugir de mim. Helena não queria fugir. Ela queria ser consumida. Então me devore. A voz dela saiu baixa, cortante. Dante perdeu o controle. Os lábios tomaram os dela com uma ferocidade animalesca. Não havia doçura, apenas fome. Ele mordeu seu lábio inferior e ela gemeu contra sua boca. As mãos dele desceram para sua cintura, os dedos afundando na carne macia enquanto a puxava contra seu corpo. Os corpos pegavam fogo. Helena envolveu suas pernas ao redor dele, o vestido se ergueu, expondo pele quente contra o desáspero. Dante a ergueu, colando-a contra a madeira. Você me quer. A voz dele era um rosnado contra seu pescoço. Sempre. Ela enterrou as unhas em suas costas. Dante rasgou o vestido dela. Simples assim. Helena arquejou. Você rasgou minha roupa. Ele riu, um som selvagem. Eu te compro outro. Antes que ela pudesse protestar, ele a tomou.
Lá, no escuro do celeiro, entre fardos de feno e cheiro de terra úmida, eles se amaram como dois lobos famintos. As mãos dele deslizaram por suas costas, apertando, dominando. O corpo de Helena queimava, arqueando-se contra ele a cada movimento. Eles estavam fora de controle. Ela enterrou os dentes no ombro dele para não gritar. Ele deslizou a mão sobre sua boca para silenciar seus gemidos desesperados. SHHH, ou vão nos ouvir. Mas Helena não se importava se o mundo inteiro escutasse. Dante investia contra ela como um animal selvagem, os corpos suados, os sussurros misturados ao som abafado do feno sob eles. E então, quando a explosão veio, não foi amor. Foi algo primitivo. Os olhos dele a seguraram enquanto ambos se desmanchavam, o peito subindo e descendo, os dedos cravados na pele um do outro. Foi só depois de um longo tempo que Dante deslizou os lábios até o ouvido dela. E sussurrou: "Nunca duvide de mim de novo." Helena sorriu, ainda sem fôlego. "Então nunca me deixe esperar." Dante riu contra sua pele, beijando-a uma última vez antes de soltá-la. E ali, entre o cheiro de feno e suor, Helena soube que já era dele. Sem volta. As noites nunca mais foram as mesmas. Depois do encontro no celeiro, Dante não ficou mais longe de Helena. Todas as madrugadas, ele entrava por sua janela como um sopro de tempestade, e ela já o esperava deitada, do jeito que veio ao mundo, entregue. O quarto se tornou o templo do desejo e da devoção. Os lençóis queimavam com cada toque, com cada noite que passavam juntos. Ele a tomava com força, mas a adorava com doçura. Era amor e era perdição. E, entre cada beijo selvagem e cada gemido abafado, algo dentro dele mudou. Ele queria mais. Dante, o saqueador, o homem sem raízes, queria pertencer a Helena. Certa noite, ele chegou diferente. Helena percebeu no instante em que ele entrou no quarto. Os olhos de Dante ardiam, mas não era apenas desejo. Era algo mais profundo. Mais letal. Ele a segurou pelo pulso e a puxou para seu colo. Ela sentiu o coração dele acelerado contra seu peito. O que foi? A voz dela saiu baixa. Dante ergueu um livro. Helena arregalou os olhos. Você está lendo? Um sorriso brincou nos lábios dele. Achei que era hora de entender o que passa por essa sua cabeça. Ela riu, mas Dante não. Ele abriu o livro e, com uma voz firme e rouca, começou a recitar. Se eu pudesse, eu te prenderia dentro de mim. Te esconderia do mundo, da luz, do tempo. Te amaria até o ar se tornar desnecessário. Eu morreria por você. Mas prefiro viver para te possuir. Porque cada parte sua pertence a mim. E cada parte minha já é sua. Eu sou teu. De corpo, alma. E se um castigo me esperar por isso, queime ao meu lado. Mas queime me amando. O peito de Helena subiu e desceu em desespero. O desejo a golpeou como um raio. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Dante. Ele jogou o livro no chão, a puxando contra si. Você entende agora? Eu sou teu, Helena. Ela deslizou os dedos pelo cabelo dele, os olhos brilhando. E eu sou tua. Dante a beijou. Mas dessa vez não foi um beijo de urgência. Foi um beijo de entrega. Os lábios se moviam devagar, como se quisessem memorizar cada curva, cada textura. As mãos dele a seguravam como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. E pela primeira vez, eles não se amaram com pressa. Dante a despiu lentamente, cada peça sendo retirada com adoração. O corpo dela era seu templo, e ele o adorou com os lábios, com as mãos, com cada centímetro de sua pele. E quando ele finalmente a tomou, não foi apenas desejo. Foi amor. O amanhecer chegou. Dante observou Helena adormecida em seus braços, os lençóis bagunçados ao redor deles. Ele sabia. Não podia mais fugir. Aquele era seu lar. Ele não precisava mais roubar nada do mundo.
porque ele já tinha tudo o que precisava ali. Com um sorriso leve, ele puxou os lençóis sobre o corpo dela, beijando sua testa. E pela primeira vez em toda sua vida, Dante ficou. Helena acordou e percebeu que ele ainda estava ali, e foi quando ela pensou: eu quero te apresentar a minha família, pois eles precisam saber quem é o pai do filho que estou carregando. Dante saltou de alegria, ele havia engravidado a mulher da sua vida. A mulher ele amava com força, que desejava. Dante se levantou depressa, pois precisava se ajeitar para ser apresentado à família dela. Logo, o pai dela ofereceu um serviço a ele. Toda a família gostou daquele homem que nem em sonhos eles poderiam imaginar como a história começou. Dante e Helena eram o casal mais feliz do mundo, se amavam intensamente todas as noites e assim eles construíram a sua família. Se você fosse Helena, você teria coragem de viver um romance com o salteador? Viveria um romance como ela viveu? Quero ver a sua resposta e se você também queimaria no fogo da paixão. Até a próxima história. Tchau, tchau.